Graça e paz, meu irmão, minha irmã, uma ótima noite para você. E eu estou aqui mais uma vez para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber as mensagens. E depois dá um like nessa mensagem, que as coisas que são de Deus sempre são boas. E hoje nós vamos falar de como curar a dor da rejeição. Um tema muito delicado para a gente falar, mas que a Bíblia nos dá algumas respostas e nos ajudam a avançar com este tema e superar essas dores da rejeição. Ser rejeitado é muito ruim, não é verdade? Quando fala de rejeito, às vezes pensa até em lixo. Foi rejeitado, foi jogado fora, foi colocado de lado, né? E nós vamos ler aqui uma passagem em João, o Evangelho de João 1,11, onde ele fala assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando do próprio Jesus, que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Aquele povo que esperava tanto um Messias foi rejeitado pelo próprio povo, próprio Jesus, né? Então, se Jesus venceu, nós podemos vencer a rejeição também. Mas existe na Bíblia uma figura, um personagem, né? Um personagem verdadeiro, que é José. José nasceu, recebeu do pai dele um presente, uma capa linda, uma túnica muito colorida, muito bonita. José tinha outros irmãos e o seu pai, infelizmente, errou na sua educação, na administração dos filhos. Exatamente, houve um erro. A Bíblia nos traz erros para a gente poder aprender com eles e não errar também. E o pai gostou mais de um filho do que dos outros. E isto gerou nos irmãos uma inveja, uma tristeza muito grande. E eles olhavam para José como alguém que era amado pelo pai e eles não. Mas José não tinha culpa da ação do pai deles. Mas os irmãos resolveram rejeitar a José. E sabe o que eles fizeram? Jogaram José num poço, tomaram a sua túnica, rasgaram ela, jogaram ele num poço e de repente passa um pessoal comprando escravos e os irmãos venderam José. Venderam José, pegaram a sua túnica, molharam com sangue de um animal, levaram para o pai, mentiram para o pai, falaram: olha, seu filho predileto morreu. Mas José tinha sido vendido, não tinha sido morto. E José foi rejeitado ali para os irmãos e vendido. Nem foi jogado de lado, foi vendido pelos irmãos. Além da rejeição, ainda houve essa venda, né? O que mostrou para José, realmente eles querem se desfazer de mim, né? E se desfizeram de José, e José passa a ser escravo no Egito. Mas José tinha com ele uma fé que o seu pai havia lhe ensinado, que é a fé em Deus. E José, mesmo sendo escravo, ele se manteve íntegro, ele se manteve leal à palavra de Deus e aos princípios de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Primeira lição que eu tenho que aprender quando eu sou rejeitado. Eu sou rejeitado por pessoas, eu sou rejeitado por amigos de trabalho, eu sou rejeitado pela minha família, mas uma coisa é certa: você, mantendo a sua integridade, a sua lealdade, Deus jamais te rejeitará. Deus sempre estará de braços abertos por você. Deus não rejeita ninguém. Por pior pecador que seja, se a gente pode dizer assim, porque pecado não tem tamanho, mas por pior situação que a pessoa esteja, por mais longe que ela esteja de Deus, se em algum momento ela respirar ou suspirar para Deus, Ele vai atender esta pessoa. Então você que se sente rejeitado, já tem que entender a primeira coisa: levanta a tua cabeça, começa a viver os princípios de Deus, os princípios bíblicos, e comece a falar com Deus e Ele vai estender os braços para você. A Bíblia diz assim que batei, batei, abrir-se-vos-á, e buscar e achareis, porque Jesus está sempre lá para nos receber. José começou então uma carreira como escravo, podemos dizer assim. Sim, ele tinha que recomeçar do zero. Ele foi rejeitado, mas ele teve forças. E tudo que José fazia, a Bíblia fala, o que José colocava a mão prosperava, porque Deus estava com ele. Foi rejeitado por pessoas, foi rejeitado pelos irmãos, mas Deus estava com ele. Quer presença melhor do que Deus na sua vida? Quer presença melhor do que Deus no seu dia a dia? Eu conheço uma pessoa que o pai deixou, foi abandonado, foi rejeitado pelo seu pai.
E essa pessoa conseguiu, com o Evangelho, sobreviver. Essa pessoa, com o Evangelho, conseguiu vencer na vida. Porque olhou para quem? Para Deus que estava com ele, para a força que Deus dava para ele. Não é fácil, é um desafio. Gera tristeza, desilusão, a pessoa diminui o seu valor, a pessoa se sente ali um nada. Mas se olhar para o lado, Deus está lá falando, olha, você é meu filho. Fisicamente, os teus parentes, os teus amigos, as pessoas que convivem, aqueles que você vê de carne e osso te rejeitaram. Mas eu não. Eu estou aqui com você. Já pensou? Você já pensou nisso? Você é filho de Deus. Deus não te desampara. Em Isaías tem um versículo que diz assim, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais esquecerei. Deus não se esquece de ninguém. O maior pecador lá, ele não se esquece. Ele está sempre pronto a ajudar. E José nos traz uma grande lição. Tudo que José fazia, apesar da rejeição, ele mantinha os seus valores, ele mantinha os seus princípios, e tudo que ele fazia com excelência, e ele foi se destacando, e foi crescendo. Chegou uma época que José estava bem com o seu patrão, com os seus governantes, mas aí, infelizmente, alguém agiu de má fé novamente e José foi preso, rejeitado pela segunda vez e agora pelos desconhecidos e pela sociedade. Como um bandido foi jogado na prisão e rejeitado. Mas aqueles que são filhos de Deus, Deus não se esquece. Mesmo na prisão ali, na situação, pastor Everton, sim, Deus é aquele que liberta, que abre portas, que tira de você de uma situação ruim, desde que você não esqueça dos princípios dele. E José é jogado ali na prisão, até na prisão José se destacou. Ele começou então ali mostrar para os outros presos que havia um caminho bom e dava bom testemunho. José sempre era uma referência. José não olhou para a rejeição dos irmãos e agora também não olhou para a rejeição da sociedade. José sempre olhou para Deus e para os valores divinos que ele tinha dentro dele. Olhe para dentro de você e resgate os melhores valores que você tem, princípios bíblicos. José foi requisitado a estar na presença do rei, da prisão, da rejeição, agora na presença do rei. Exatamente. Lembra uma coisa, você é rejeitado por muita gente, pela sociedade, por quem quer que for. Não se vitimize, não fique remoendo isso dentro de você, porque nós estamos na presença do rei dia a dia, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e às vezes a gente esquece disso. Uma vez Jesus falou, olha, não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo, de filho, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim e de você. Na presença do rei, José foi excelente em interpretar um sonho que ninguém interpretou, nem o mais inteligente do reino interpretou, e José interpretou e o rei achou graça em José. Graça não é de chacota, não. Achar graça é dar valor àquela pessoa. E o rei começa então a colocar a José como administrador das suas coisas. Entenda uma coisa, mesmo com rejeição, por pior que ela seja, você pode ser vencedor na sua vida. Porque você tem que olhar para frente, para as oportunidades que vão se abrir. Com as mãos de Deus tudo é possível. Volto a dizer, você foi rejeitado por pessoas, mas por Deus jamais você será rejeitado. José agora está numa posição de governante. José está numa posição de alguém que cuida de um reino. E sabe o que é mais interessante? Os irmãos de José sentem fome na terra que eles estão e vão até o Egito à procura de comida. Eles não imaginam que agora o irmão deles é governador. E eles chegam à presença de José e agora, se fosse qualquer pessoa, ia pensar, agora é hora de dar o troco. Agora é hora de rejeitar eles e deixar eles com fome. Como eu disse a você, José guardava no coração os princípios e os valores divinos. José, ao invés de pegar os seus irmãos e rejeitá-los, José os perdoou e os acolheu e mandou que eles levassem alimento também para o seu pai. Então, não troque a sua dignidade
pagando com a mesma moeda. Não rejeite ninguém. Se alguém te rejeitou no passado, perdoe, abrace, ligue para ele agora, faz uma ligação. Pode até dizer que está com saudade, porque isso é nobre, é cristão. Quando você faz isso, Deus se alegra e Deus abre as portas para você. E os braços também, porque Ele é teu Pai amoroso. Amém? Que você possa meditar nessa mensagem e não se sinta rejeitado. Pelo contrário, sinta-se privilegiado, porque Deus está sempre com você. Eu quero orar por você, pela tua aflição, pelo teu coração, para que Deus tire isso de você. Curva a tua cabeça onde quer que você esteja e pense agora em Deus e converse com Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui neste momento para agradecer por essa mensagem. Teu filho que está ouvindo isso, teu filho que está ouvindo esta mensagem, que ele possa entender que o Senhor é o Pai dele, que Deus é um Deus que não nos abandona, mas nos abraça e nos guarda. A sua palavra diz que aquele que vencer herdará todas as coisas e o Senhor será o Deus dele e ele será o seu filho. Então o Senhor é o nosso Pai, nosso papaizinho querido que cuida de nós. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do seu Filho Jesus. Eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém? Tenha uma boa noite de sono, tranquila, e lembre-se, Deus está contigo. Um beijo no coração, fique com Deus e não deixa de nos seguir no nosso canal.